E aí, oitavo ano? Beleza, meu povo? Estamos aqui de volta para responder algumas questões com vocês, né? Do capítulo 2, né, do período regencial aí, que na semana passada já iniciamos, mas que nessa semana demos continuidade, né? Nós vimos aí a importância do que foi o ato adicional, o primeiro projeto de lei aí, né, a primeira PEC, né? Projeto de emenda constitucional que o Brasil teve, né? Que vai dar mais autonomia às províncias, que vai contribuir aí, né, para a descentralização política, que vai dar mais poder aí aos juízes de paz, né, que vai contribuir aí para as exigências, né, dos grupos, né, que tinham aí discordância na época da abdicação do Dom Pedro, né, tentar conciliar os seus interesses. Porém, né, os objetivos feitos pela regência, né, pelo grupo dos liberais moderados, não vai conseguir surtir o efeito das reformas que eles pensavam, né? O ato adicional vai dividir aí grande parte das forças políticas em regressistas e progressistas, né? Progressistas são aqueles que vão aceitar o ato institucional, vendo que ele traria alguns benefícios, eles queriam mais benefícios que isso, né? Queriam realmente, né, disputar o poder, né, aí com o governo central, e nesse sentido vai estourar nas províncias, né, na maior parte delas, né, as chamadas revoltas regenciais, né, que vai acontecer com a balaiada no Maranhão, com a farroupilha no Rio Grande do Sul, né, com a cabanagem no Pará, né, com a revolta dos malês, que vai acontecer na Bahia em 1835, né, uma revolta de escravos, diga-se de passagem, né, de inclusive escravos que tinham a religião islâmica, que queriam o fim da escravidão e também a liberdade religiosa, coisa que os grupos populares fora aí do catolicismo não possuíam, né? É importante destacar isso. Então todo esse período vai ser marcado por um choque de interesses, né? E esses interesses vão gerar motivações políticas e instabilidade, e na tentativa de fazer com que eles fossem diminuídos, o governo regencial vai tentar, né, fazer o chamado regresso conservador, né, após a saída aí do primeiro regente uno, que foi o padre Antônio Diogo Feijó, né. O Araújo Lima vai tentar construir uma lei, né, para reavaliar o que foi o ato adicional de 1834, né, a lei interpretativa do ato adicional, que vai tentar trazer mais centralização política, que vai diminuir o poder das assembleias estaduais, né, que vai tirar o poder de decisão dos juízes de paz das províncias e ligá-los à preponderância, né, do poder judiciário, né, e principalmente, né, dos poderes da regência. Porém, né, essa tentativa dos regressistas de conseguirem controlar, né, e sufocar as revoltas regenciais não vão surtir efeito facilmente, né? Na tentativa de ganhar novamente a atenção, né, da política nacional, o Partido Progressista, que vai se tornar o Partido Liberal, né, na época do Segundo Reinado, vai utilizar de um mecanismo importante, né, para estabilizar política e economicamente o país. Eles vão burlar a Constituição de 1824, vão construir o chamado Clube da Maioridade, né, e vão exigir, com o apoio popular, a subida do Dom Pedro II ao poder, né, antes de completar os 18 anos de idade, né. Na verdade, não tinha completado nem 15 ainda, certo? Então, ao utilizar desse mecanismo, a tentativa de estabilizar o país, porém, passar por cima da lei, né, tratorar a Constituição de 1824 e estabelecer o chamado golpe da maioridade, né, aonde o Dom Pedro II vai ser colocado no poder, Dom Pedro de Alcântara, né, a tentativa de unificar o país, manter o seu território e acabar com a instabilidade política que havia, né, dando fim aí às revoltas regenciais e iniciando assim o Segundo Reinado, certo? Gente, as questões envolvem esse breve debate que nós fizemos aqui, tá? Eu vou colocar no meu livro digital, mas só que antes eu vou mostrar as questões que nós vamos responder com vocês.
Nós já citamos ela aí na agenda que nós mostramos para vocês na aula de conteúdo. Porém, vou colocar aqui de novo rapidinho para a gente ver o que nós vamos responder. Só um instante. Nós vamos responder, certo? O desenvolver e aplicar a página 169 e a questão 1, 2 e 4 aí do livro de vocês, certo? Das atividades da página 170. Tá bom? Vou abrir aqui meu livro digital. Ó, gente, já na questão aí da página 169, certo? Vou até abrir aqui a página para vocês verem, aqui ó, 169, tá bom? O pé de segunda aqui tá parecendo o Everson, né? Bem arrumadinho o bichinho, né? Voltando aqui para as questões depois das brincadeiras. Não, mas se passar alguém, eu sei. Ó. Se passar alguém no bloco, não sei, você fez, tá ligado, tá bom? Gente, leia o texto a seguir sobre o período regencial e responda a pergunta, tá? O período regencial de 1831 a 1840 foi caracterizado por Pedro Paulo Pereira Castro como uma experiência republicana. Haja vista a dimensão de uma cena pública efervescente, na qual surgiram pelo menos 3 grupos políticos organizados em torno de suas propostas de Estado e sociedade. O republicanismo se caracteriza como uma corrente de pensamento que concede grande valor à política e à vida ativa, né? Gabriel Abílio Lima Oliveira, o liberalismo e religião do Império Brasileiro, né? Período regencial, 1831 e 1840. Então, nesse texto aqui que foi publicado na ANPU, né? Simpósio Nacional de História aí, né? A gente trata do tema, né? De se houve ou não uma experiência republicana durante aí o período regencial, né? Alguns historiadores aí, como Paulo Pereira, né, como José Moreira de Carvalho, defendem esse tipo de coisa, né? E a gente vai entender por quê. Primeiro, porque houve uma espécie de governo no qual, né, os poderes da monarquia, apesar do Império ter sido instituído e defendido pela Constituição de 1924, né, os poderes aí monárquicos foram limitados. O Conselho de Estado, né, o poder moderador, né, não teve validade com o ato institucional de 1824, quer dizer, de 1834, né. Essas foram medidas de caráter, se a gente puder dizer assim, limitadoras do poder, né, de caráter liberal, certo? Limitadoras, né, dos poderes autoritários. Porém, em todo instante, né, o grupo majoritário que fez parte da regência, apesar de ter uma disputa pelo poder político do parlamento, né, a gente não pode dizer que essa experiência republicana, por mais que ela tenha existido, ela não se tornou concreta porque ela não participou do cotidiano da vida dos brasileiros, né? Na verdade, a maior parte dos brasileiros ficou relegada às margens do poder político, né? Não houve a mínima participação popular durante o período regencial, certo? Do ponto de vista político, do ponto de vista da cidadania, certo? Não do ponto de vista de mudanças, não do ponto de vista da organização social e também das revoltas. Estou falando da participação da população comum na política. Não houve, certo? Então, nesse sentido, houve uma breve experiência republicana limitadíssima. Limitadíssima à classe da aristocracia, né, aos grandes proprietários de terra, aos profissionais liberais e aos diversos grupos que a elite intelectual brasileira forjou, né, após a abdicação de Dom Pedro, certo? Então, essa experiência republicana, ela existiu porque a instituição predominante nesse momento era o parlamento, mas ele foi utilizado pelos grupos, muitas vezes, de forma patrimonialista, né? O grupo que se colocava, né, no poder naquele momento, ele utilizava daquele mecanismo em prol daquilo que defendia.
não em prol daquilo que o povo queria, né? Ou em prol apenas do seu grupo político partidário, né? E das ideias que difusamente eles defendiam. Porque apesar dos grupos serem diferentes, das bases sociais serem diferentes, né? As ideias que eram postas em prática por esses grupos não eram totalmente homogêneas, não eram totalmente programáticas, elas eram, de certa forma, difusas, né? Até o grupo dos liberais exaltados, que tinha tendências que ou defendiam a importância do parlamento e da mobilização social, mas que não defendiam república de forma esclarecida, que não defendiam a abolição da escravidão como um debate acabado, certo? Apenas o grupo dos jurujubas, que era o grupo mais radical, defendia isso. O grupo dos farroupilhas não, certo? Outra coisa, apesar do grupo que defendia a regência, que venceu a maior parte das eleições, né, que é o grupo dos liberais moderados, o grupo dos chimancos, que posteriormente vai se transformar aí, junto com uma parte dos liberais exaltados, no Partido Progressista, certo? Esse grupo, né, ele que não conseguiu, né, colocar, apesar das ideias que possuía, né, algo que rompesse com o regime monárquico. Usou a Constituição que possuía e foi feita pelo Dom Pedro, certo? Modificou a partir das ideias liberais algumas bases, mas queriam manter a unidade territorial do Brasil, não pretendiam mexer na estrutura econômico-social, né? Nesse sentido, as estruturas do próprio império, elas não foram mexidas. E aqueles que tentaram fazer isso foram duramente reprimidos, né? Como as revoltas populares que aconteceram nesse período, como a cabanagem, que teve 20% da população masculina do Pará assassinada, né, pelo Duque de Caxias, diga de passagem, que se tornou Barão de Caxias, e ganhou o apelido aí de o pacificador do Império, né, que de pacificador não teve nada, né. Os líderes, né, da balaiada também tiveram, aí, os que eram de caráter popular, né, muitos maus tratos, foram torturados, alguns foram condenados aí à morte, né? Os escravos que participaram também da revolta dos malês também foram duramente reprimidos, né? 4 deles foram enforcados, né? E as outras revoltas populares também tiveram um destino trágico, né? Como a revolta de Pedro Congo, em Minas Gerais, como a revolta das Carrancas, em Minas Gerais também, né? Onde a maior parte dos negros que participaram da revolta como escravos, né, mais de 20 deles foram enforcados, né, outros foram presos, etc. Para você ver a forma como o Império vai tratar quem era da elite nesse período e quem não era, certo? Quem fazia parte do abastado grupo ou dos liberais exaltados que construíram as revoltas, mas faziam parte da elite, né, eram das classes médias urbanas ou grandes proprietários de terra, foram perdoados. Isso vai acontecer, inclusive, com a Revolução Farroupilha, né? Que os seus líderes foram perdoados, as suas terras foram mantidas, né? E os títulos que eles vão conquistar durante o período do processo revolucionário também vão ser mantidos. Os cargos na Guarda Nacional, ganharam cargos no Império, certo? A negociação foi bem feita. Mas as classes populares são as únicas que vão sofrer, né, a verdadeira repressão do Império, diga-se de passagem, e principalmente pelo uso da Guarda Nacional, que era uma guarda pessoal, né, e além disso, além de ser uma guarda pessoal, era uma guarda que tinha como objetivo impedir que a população mais pobre tivesse acesso aos principais cargos e principalmente à oficialidade, né. Dizia ser uma milícia cidadã, né, feita pelo povo armado, mas que na prática, né, afastava a população mais pobre de participar desses cargos, porque só quem podia participar era quem tinha renda mínima para ser votante nas principais capitais de províncias e também para ser eleito nas províncias que eram secundárias, né? Em torno aí de 100 mil reais, né? Entre 50 mil e 100 mil reais hoje, né? Então não é todo brasileiro que tinha o direito de participar da vida política, mesmo durante essa tal experiência republicana, certo? Então, a partir daí dá pra gente responder. Tá?
Por que o período regencial pode ser considerado uma experiência republicana no Brasil? Porque, mesmo com todas as suas contradições e com o impedimento da participação popular, indiretamente, algumas reformas políticas e eleições para a Assembleia Nacional demonstraram uma experiência republicana, elitista e oligárquica. Bom, essa resposta aqui ficou boa. Ó, porque mesmo com todas as suas contradições e com o impedimento da participação popular, indiretamente, algumas reformas políticas e eleições para a Assembleia Nacional demonstraram uma experiência republicana, elitista e oligárquica. Então, apesar de toda a exclusão social, né, e popular, o período regencial, pelas suas instituições, né, e a forma como elas funcionaram, tiveram, né, a partir de algumas reformas liberais, né, uma pequena experiência republicana, excluindo, claro, né, do ponto de vista elitista, a maior parte da população desses instrumentos de poder, principalmente de forma oligárquica, quando apenas 2 ou 3 grupos disputavam, né, aí, os rumos da falsa ou transitória república, que vai salvaguardar aí todas as instituições do Império e vai colocá-lo no poder novamente com Dom Pedro II, certo? Continuando. Lá embaixo. Gente, essa primeira questão aqui é de V ou F, certo? Como o tempo já está um pouco avançado, né, vamos responder aí, né, a 2 e a 4, tá? Durante o período regencial, grupos políticos progressistas e regressistas alternaram no poder. Quais eram as principais diferenças entre eles? Do ponto de vista político, havia diferenças mínimas, mas na estratégia possuíam divergências né? Do ponto de vista político, havia diferenças mínimas, mas na estratégia possuíam divergências, né, gritantes. O primeiro se formou defendendo a autonomia das províncias e o ato adicional.
de 1834. Ponto. Já o regressista defendia uma maior centralização política e o controle da Assembleia Geral, né? Controle da Assembleia Geral das diretrizes políticas da regência. Políticas da regência. Vamos lá, galerinha. Ó, do ponto de vista político, havia diferenças mínimas. Como assim? Quando os progressistas e os regressistas deixam de ser liberais exaltados ou liberais moderados e passam a ser progressistas e regressistas, certo? A estratégia deles vai mudar. Eles vão se alternar no poder, né? Até se tornarem liberais e conservadores, né? O Partido Progressista vai apoiar, né, através de um golpe, o golpe da maioridade, para derrubar o Partido Regressista do poder, a subida aí do Pedro II, né, do Dom Pedro II, do Dom Pedro de Alcântara ao poder com o famoso golpe da maioridade. Porém, do ponto de vista da estratégia, eles tinham divergências, né? As divergências foram claras, que após o ato adicional de 1834, né, o grupo dos moderados apoiou, né, o progresso do que seria aí o ato adicional, né? E aqueles que inclusive eram ou moderados e liberais exaltados, alguns deles vão defender o regresso, vão defender, né, o retorno da centralização política. Um grupo defendia a descentralização política e o outro defendia, né, o maior controle por parte da regência, né, através do poder central, né, através, né, da Assembleia Nacional. Então, ó, resposta. Do ponto de vista político, havia diferenças mínimas, mas na estratégia possuíam divergências gritantes, né, e também do ponto de vista social, né. A base social dos dois partidos eram diferentes, né. O primeiro geralmente eram grandes proprietários de terra, né, militares, né, que defendiam a Constituição, né, e o segundo, né, eram profissionais liberais, né, eram ex-militares, né, e também eram aí, né, um grupo, né, de pequenos comerciantes, artesãos, etc. Certo? Relacionado traficantes de escravos, né? Tá bom? Então, ó, o primeiro se formou defendendo a autonomia das províncias e o ato adicional de 1834, certo? Já o regressista defendia uma maior centralização política e o controle da Assembleia Nacional, né? Vou colocar aqui a Assembleia poder com letra maiúscula, né? Das diretrizes políticas da regência. Um defendia a autonomia das províncias, descentralização política, né? E o outro defendia, né, aí, né, a centralização política, né, e o controle do poder central pela regência. Certo? Resposta aí da 2. Anota aí, por favor. Agora a 4. Muitas foram as mudanças políticas durante o período regencial. O golpe da maioridade encerrou o período e foi motivado pelo quê? O golpe da maioridade foi motivado pelo Partido Progressista no sentido de acabar, né, com a instabilidade política que vivia o país desde o primeiro reinado, e ela só se agravava, né?
E o resultado disso tudo foram as revoltas regenciais, tá bom? Né? O golpe da maioridade encerrou o período e foi marcado pelo quê? Por embates políticos que tornaram insustentável a continuidade da regência? Pode ser. Continuar. Vamos lá. Pedro de Alcântara ter feito 18 anos? Não. Dom Pedro II, quando ele vai assumir através do golpe da maioridade, ele tinha 14 anos. Então o item B está falso. D. Embaixadores portugueses que queriam resolver a situação na colônia. O Brasil não era mais colônia. Então o item C também já era falso. E também nem tinha mais partidos portugueses. Tá? D. Interesses do Partido Regressista que articularam um golpe? Não. O Partido Regressista estava se fortalecendo e o Partido Progressista, que vai se tornar o liberal durante o segundo reinado, vai arquitetar o golpe. Certo? O item D também está falso. Certo? Item E. A aclamação popular, pois as revoltas da época pediam que Dom Pedro II assumisse o trono. As revoltas não pediam que o Dom Pedro assumisse o trono. Certo? Quem vai fazer isso é o Partido Progressista, parte das elites intelectuais, né, que vão ganhar aí a opinião pública popular para poder colocar o Dom Pedro II no poder, certo? O item correto da questão, da questão 4 é o item A, certo? Os embates políticos que tornaram insustentável a continuidade da regência, tá bom? Que embates políticos foram esses? A disputa entre progressistas e regressistas, e principalmente as consequências do ato adicional de 1874, que geraram ainda mais insatisfação e revoltas populares, né? As revoltas regenciais, que só tiveram um fim resolvido, né, com o início do regresso conservador e principalmente a partir do golpe da maioridade que colocou o Dom Pedro II no poder e pela sua habilidade política, né, ele conseguiu contornar aí as revoltas e acabar com a instabilidade que vivia o país desde o primeiro reinado, tá bom? Então o item A da 4 é o item correto. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da explanação, certo? Continue acompanhando as nossas aulas aí do CPM no YouTube, tá bom? Olhem a agenda Edu, porque vai ter o calendário de postagem da semana, vai ter um vídeo de conteúdo, esse de exercício, tá? Participem aí das nossas videoconferências, né? Participem das nossas lives, tira dúvidas. Respondam às atividades do portal SAI, porque vão ser reabertas para vocês e ainda as novas que vão estar sendo postadas após a conclusão dos capítulos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.